Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Maria Lisette Nemeth tinha 31 anos na época do caso e era natural do Peru, mas vivia em Miami desde a sua adolescência. Ela foi descrita como uma pessoa muito trabalhadora. Segundo a sua família, ela era um modelo de afeto, esforço, perseverança e amor pela humanidade. Os seus vizinhos e amigos também a descreveram como uma jovem encantadora, reservada, amável e com uma voz muito suave. Em abril de 2007, a Maria se casou com um homem chamado Norbert Nemeth, mas o casamento não durou tanto tempo assim e após 8 anos eles se separaram. Porém, eles não se divorciaram legalmente e então a Maria manteve o sobrenome do ex-marido, que era Nemeth. Certa noite, em 2015, a Maria saiu para uma festa com as amigas à noite e lá ela conheceu um rapaz de 26 anos chamado Fidel Lopes. Eles logo sentiram uma atração física muito forte entre eles, então começaram a se aproximar, se encontraram outras vezes depois da festa e aos poucos foram iniciando um relacionamento amoroso. O Fidel trabalhava como mecânico e vivia com a mãe de suas 2 filhas, apesar de eles já estarem separados. Depois de algumas semanas se encontrando, eles acabaram oficializando o namoro e foram viver juntos. Eles se mudaram então para um apartamento e passaram a levar uma vida de casal. Por alguns meses, a relação dos dois estava indo muito bem, todos que viam de fora achavam que era um casal muito feliz e, de fato, a Maria nunca reclamou sobre nada demais envolvendo ela e o Fidel. Em 20 de setembro de 2015, o dia começou como outro qualquer para Maria e para o Fidel. Eles trabalharam, no fim da tarde quando saíram do trabalho, se encontraram em casa, jantaram juntos e resolveram ir fazer uma visita à mãe do Fidel. Eles ficaram lá um pouco, conversaram com ela, depois passaram em um restaurante, uma espécie de bar, onde eles beberam um pouco, depois resolveram ir para casa. Mas no caminho para casa eles ainda pararam em um posto de gasolina e compraram mais algumas bebidas porque eles pretendiam ficar bebendo e se divertindo o resto da noite. Chegando em casa então, segundo o Fidel, ele e a Maria beberam bastante, os dois ficaram bem embriagados e ficaram conversando, rindo e ouvindo música. Horas depois, a polícia recebeu uma ligação do Fidel aparentemente desesperado e chorando, dizendo que a sua namorada estava inconsciente e também sem respirar e parecia que ela estava morrendo. A polícia e a emergência foram, é claro, rapidamente para o local. Chegando lá, eles encontraram de fato a Maria caída inconsciente no chão do banheiro e o Fidel ajoelhado ao seu lado tentando reanimá-la. A Maria foi socorrida pelos paramédicos, porém, infelizmente, já era tarde demais e ela foi declarada morta. Ao ser levado para a delegacia, a versão do Fidel foi que ele e a Maria beberam, se divertiram e escutaram música, como eu disse antes, então eles começaram a ter relações sexuais, mas repentinamente a Maria interrompeu a relação, correu para o banheiro dizendo que estava passando mal, começou a vomitar e então desmaiou. Entretanto, o que a polícia encontrou no apartamento de Fidel e Maria não condizia nem um pouco com a versão dele dos fatos. Isso porque o apartamento estava completamente bagunçado, todo revirado e, além disso, várias janelas e portas estavam quebradas, parecendo que uma forte luta tinha acontecido ali dentro. Várias janelas, portas e objetos jogados e quebrados por todo o apartamento e, além disso, também tinha muito sangue espalhado em quase todos os cômodos, mas principalmente no closet e também no banheiro onde a Maria foi encontrada. Além disso, também foram encontrados alguns restos de tecidos humanos no banheiro que parecia que alguém tinha tentado esconder.
Além disso, para deixar as coisas ainda piores, os exames forenses realizados no corpo da Maria também mostravam que uma coisa completamente diferente tinha acontecido ali naquela noite. Isso porque ela morreu porque tinha perdido muito sangue e também porque tinha tido o seu intestino e outras vísceras arrancados de dentro dela. Com todas essas provas, era impossível de acreditar na versão simples do Fidel de que a Maria tinha passado mal enquanto eles tinham relação sexual. Sendo assim, ele foi então preso e submetido a longas horas de interrogatório. No início, ele continuou contando a mesma história, que eles tinham saído, bebido juntos e depois em casa estavam tendo relações sexuais quando a Maria passou mal, mas aos poucos ele foi mudando alguns detalhes da sua história. Primeiro, ele disse que, na verdade, durante a relação sexual, em certo ponto, a Maria pediu para que eles provassem um tipo diferente de sexo e começassem a usar vários objetos diferentes ali. Mas então, em algum momento, ela começou a se sentir tonta, disse que estava passando mal e foi ao banheiro. Ela então começou a sangrar pelas partes íntimas, também a vomitar e caiu no chão inconsciente. Mesmo que essa mudança dos fatos justificasse um pouco da grande quantidade de sangue que foi encontrada ali pelo apartamento, ainda tinha aquela questão de que as coisas estavam completamente quebradas e reviradas por todo o apartamento. Então a polícia mais uma vez não acreditou nessa versão do Fidel. Depois de várias horas então de interrogatório e sempre com os policiais refutando as coisas que o Fidel falava, ele finalmente confessou que tinha tirado a vida da Maria de uma forma extremamente brutal. Ele contou que, de fato, eles tinham bebido bastante aquela noite e começaram a ter relações sexuais dentro do closet. Segundo ele, durante a relação, a Maria chamou ele 2 vezes pelo nome de seu ex-marido, e isso fez com que ele ficasse completamente enfurecido. Ele disse que deixou então a Maria sozinha dentro do closet, trancou ela lá dentro e começou a quebrar as coisas pelo apartamento. Ele quebrou as janelas, as portas e vários objetos, deixou tudo uma completa bagunça, mas mesmo assim isso não adiantou para aliviar a sua raiva. Depois, então, ele voltou para o closet. Chegando lá, a Maria estava inconsciente, provavelmente por conta de todo o álcool que ela tinha bebido, e então ele começou a agredir ela sexualmente com vários objetos da casa. Depois disso, ele também enfiou a mão por ambas as partes íntimas da Maria, e foi aí que ele começou a retirar os intestinos e outras vísceras de dentro dela. Ele disse que no momento que fez tudo isso estava completamente fora de si por conta da raiva e também da bebida, mas depois, quando ele percebeu que a Maria estava sangrando muito e que ela não recobrava a consciência, ele ficou desesperado, levou ela para o banheiro e começou a tentar acordá-la jogando água fria em seu rosto e também começou a tentar reanimá-la, porém nada funcionava. Ele então se limpou do sangue, fumou um cigarro para tentar se acalmar e depois, quando percebeu que a Maria já não estava mesmo mais respirando, ele tentou esconder ali, as vísceras que ele tinha retirado, mas não conseguiu e então resolveu ligar para a emergência. Como o Fidel tinha quebrado praticamente todo o apartamento, a polícia resolveu interrogar alguns vizinhos, porque provavelmente alguém teria que ter escutado isso tudo acontecendo, mas os vizinhos disseram que não tinham ouvido muita coisa. Uma pessoa disse que ouviu sim alguns barulhos de móveis sendo arrastados, mas pensou que não era nada demais porque o casal tinha se mudado para aquele apartamento há pouco tempo, então essa pessoa pensou que eles estavam apenas arrumando os móveis. Outra pessoa disse que chegou sim a ouvir um grito, mas foi um único grito muito rapidamente, então depois disso ela não ouviu mais nada e pensou que estava tudo bem. E um outro vizinho também disse que escutou uma briga entre o casal, mas a briga durou pouco tempo e também não foi nada que chamasse tanta atenção, então essa pessoa achou que também estava tudo bem e foi dormir.
Depois da sua confissão e todas essas provas, o Fidel, é claro, foi preso preventivamente para aguardar o seu julgamento e, enquanto estava preso, recebeu todo o apoio da sua família. Sua mãe e seus irmãos sempre visitavam ele, também sempre mandavam dinheiro para ele comprar coisas dentro da prisão e, além disso, também deram algumas entrevistas, sempre falando muito bem do Fidel, que ele era um homem muito amoroso e que não podiam acreditar que ele tinha cometido um crime tão bárbaro. De dentro da cadeia, o Fidel também pediu para sua família se comunicar com a família da Maria e pedir perdão por ele. Ele disse que não tinha a intenção de tirar a vida dela, que estava completamente fora de si no momento em que cometeu o crime e que se arrependia muito, mas é claro, a família da Maria não quis saber desses pedidos de desculpa e não perdoaram o Fidel. Em fevereiro de 2017, iniciou-se o julgamento do Fidel e a sua defesa tentou fazer com que a sua confissão do crime fosse desconsiderada no julgamento, alegando que o Fidel não conseguia falar muito bem inglês e que por isso não tinha entendido quando seus direitos foram lidos em inglês e não entendeu que ele poderia permanecer em silêncio. Isso tudo porque o Fidel, na verdade, era natural de Cuba, então a sua língua materna era espanhol, porém ele já vivia ali nos Estados Unidos há mais de 10 anos, ele foi quando ele ainda era adolescente, então a acusação não aceitou e rebateu esse argumento, dizendo que ele falava sim muito bem inglês, que ele falou inglês perfeitamente na sua ligação para a emergência, também falou inglês perfeitamente quando confessou o crime e deu todas aquelas outras declarações. Eles também disseram que ele confessou o crime com vários detalhes, contou muito bem tudo o que aconteceu. Além disso, ele também tentou depois limpar a cena do crime, esconder ali todas as provas, e ele mesmo, no seu interrogatório, quando confessou tudo, disse que tinha se tornado um monstro após ter tirado a vida da Maria. Então não tinha como negar que aquela confissão dele era 100% verdadeira e válida para o julgamento. Em agosto de 2017, o julgamento do Fidel chegou ao fim e então ele se declarou culpado pelo homicídio de Maria Elizete como forma de escapar da pena de morte. Sendo assim, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No fim do julgamento, o Fidel pediu perdão para a família dele e também da Maria e agradeceu ao juiz por ter poupado a sua vida. Ele também lamentou porque não poderia mais ver as suas filhas em liberdade e disse que pagaria com a sua vida a vida que ele tirou de sua namorada. A família do Fidel também pediu perdão para a família da Maria Elizete e disseram que estavam devastados por tudo o que aconteceu. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Eu achei extremamente chocante porque, pelo que todos falavam, o Fidel era aparentemente um bom homem, nunca tinha tido nenhum histórico assim de violência na vida dele antes. A família o descreveu como um homem muito amoroso e também ele tinha aquelas 2 filhas. No final, ele se disse extremamente arrependido, pediu perdão para a família da Maria Elizete e tudo mais, mas mesmo assim ele foi capaz de cometer um crime tão bárbaro e tão cruel por conta de uma coisa tão pequena que na verdade não dá nem pra gente saber se realmente aconteceu, porque ao que tudo indica, tanto ele quanto a Maria estavam completamente bêbados, então não dá pra ter certeza se realmente ela chamou ele pelo nome do ex-marido, mas mesmo que tivesse feito, pensar que uma coisa tão pequena foi suficiente pra ele ter uma atitude tão agressiva é muito estranho, né? Principalmente vindo de uma pessoa que aparentemente não tinha esse tipo de histórico. Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história, e é isso, até o próximo vídeo.